Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 28 de agosto. Sabe quem faz aniversário hoje? É uma referência da cultura alemã. E falando sobre ele, nós podemos falar sobre um debate político, filosófico e literário. Então, nós vamos falar do aniversário de quem? Vamos falar o nome dele no final do vídeo. Vamos descrevendo essa pessoa. Então, é um filósofo e um poeta muito conhecido, também por ter trabalhado como advogado. Vinha de uma família muito respeitada na Alemanha e nasceu em Frankfurt am Main e faleceu em Weimar. Já sabe quem é? Então, como se diz em alemão, ele era um poeta. Er war ein Dichter. Ja? A poesia das Gedicht. Dichten quer dizer recitar poemas ou escrever poemas, né? Dichten. Das Gedicht. Der Dichter. R no final tem som de A. Der Dichter. Er war ein großer Dichter. Mas ele não era apenas poeta, né? Era também filósofo. Er war auch Philosoph und er war auch Naturwissenschaftler. Ja? Wissen, saber. Wissenschaft, ciência. É a ciência da natureza. Podemos falar um biólogo, né? Ein Naturforscher. Forschen quer dizer pesquisar. Die Forschung é a pesquisa. Ein Naturforscher é um pesquisador da natureza, né? É um biólogo. Então ele vinha de uma família muito respeitada, né? Uma família burguesa, respeitada na cidade dele. Como se diz isso em alemão? Er stammte aus einer angesehenen bürgerlichen Familie. Ele vinha de uma família respeitada e burguesa na cidade dele, Frankfurt am Main. Ele estudou direito, né? Hoje nós dizemos Jura, estudou direito, mas também podemos dizer Rechtswissenschaft. Er hat Rechtswissenschaft studiert. Er hat schon auch als Advokat gearbeitet. Então nós podemos dizer advogado em alemão, Advokat. A palavra mais utilizada hoje é Anwalt, der Rechtsanwalt. Das Recht quer dizer o direito de fazer alguma coisa, né? O direito em geral, como nós dizemos em português também. Rechtsanwalt é aquele que gerencia o direito em questões específicas, né? É aquele que representa alguém num processo. Em 1774, ele escreveu um livro que fez dele uma pessoa muito conhecida. O nome desse livro é Die Leiden des jungen Werther, né? O sofrimento do jovem Werther. É uma história que tinha um pouco de autobiografia, é a história de um jovem que era apaixonado pela noiva do amigo, né? E é um amor impossível, então ele sofre muito, pensa em se suicidar, inclusive, mas depois vira uma comédia, né? Porque ele vê que não era nada daquilo, faz muito sucesso e ela ajuda ele a fazer sucesso com os livros. Então é muito interessante, é muito engraçado. Depois a história se torna assim uma comédia, como ele conseguiu mudar a vibe do livro, né? Esse livro é de 1774. Como se diz 1774? 1774, né? O IG no final dos números, das dezenas, pode ser pronunciado 70, né? Como se diz no norte, ou como se diz no sul, onde eu morei, 70, né? O K, né? Parecendo um K, 70. Então tem essas duas pronúncias que são corretas, né? 1774 ou 1774. Tá bom? Essas duas pronúncias são corretas. Ele foi, com esse livro, principalmente representante de um movimento, de uma escola de pensamento e de literatura chamada Sturm und Drang. Sturm é o tempestade, né? E Drang é aquela emergência. É um pouco aquele romantismo nacionalista que aconteceu no século XIX. Então tinha a ver com jovens artistas muito talentosos, de 20, 30 anos, muito jovens, né?
e que faziam sucesso falando de temas também ligados à ideia de nação, da identificação como nação e nacionalismo. Isso também teve reflexos, né, em termos de imperialismo. Então nós dizemos Nation, escrevemos com T, Nation, die Nation. Todas essas palavras terminadas com Sion são ditas T, Nation, Evolution, Revolution, Nation, die Nation und der Nationalismus, der Optimismus. Todas essas palavras terminadas em US são masculinas. Então nós dizemos Neigung, é a tendência. Ele tinha uma tendência a ser poeta desde que ele estudava direito, né? Mas ele foi um funcionário público. Ele trabalhou para o governo, trabalhou como ministro, né? Trabalhou como advogado, sempre em postos assim altos. E ele tinha um nome, depois de um certo tempo na vida dele, começou a se chamar von, quer dizer que ele recebeu um título, né? Nobre, né? Então quer dizer que ele foi agraciado com o título nobre. Então ele era, digamos, monarquista, né? Ele era próximo aos grupos monarquistas, mesmo quando havia movimentos pela República, né? E também nós sabemos que houve naquela época, em 1789, e como é que nós dizemos essa data em alemão? 1789, passiert. O que aconteceu em 1789 foi a Revolução Francesa, die Französische Revolution. E o que aconteceu? Houve um banho de sangue, foi uma chacina, né? Então uns mataram os outros, houve uma guilhotina e os próprios revolucionários, né, matavam-se uns aos outros. Houve muita violência. E foi uma guerra civil, né, praticamente, né, quando eles tiraram as armas da prisão da Bastilha, dia 14 de julho, que é a data nacional francesa. O que aconteceu? Aconteceu uma guerra na rua, uma guerra civil, né? Então Goethe, ele era chocado pela violência da Revolução Francesa e ele achava que não valia a pena tanta violência. Era ao contrário de outros intelectuais como Hegel, Schiller, Hölderlin, os intelectuais que eram empolgados, né, que eram entusiasmados pela Revolução Francesa, pelos ideais da Revolução Francesa, que era a irmandade, a fraternidade, né, a igualdade, os direitos humanos, eram Hegel, Beethoven, Hölderlin, né, que eram poetas e músicos, eram grandes idealistas. E esses intelectuais, principalmente Beethoven, era amigo de Goethe e tinham cartas que foram publicadas e que mostravam essa diferença de pensamento político entre os dois. O Goethe, ele trabalhava como um jurista, né? E os juristas têm uma tendência a ter uma certa distância da política, né? Ter um certo respeito pelas instituições. E o Beethoven dedicou uma obra dele, a Sinfonia Heroica, a Napoleão Bonaparte, mas depois, quando ele tomou o poder, né, Beethoven foi contra. Então Beethoven era uma pessoa bem politizada e se colocou assim a favor dos ideais da Revolução Francesa, né, principalmente dos direitos humanos, da escola para todos e de serviços para todas as pessoas. E Goethe se colocou assim do ponto de vista mais conservador, sendo contrário ao banho de sangue. E você, o que você acha desse tipo de questão filosófica? Vale a pena pegar em armas para defender suas próprias ideias? Já houve momentos na história em que artistas pegaram em armas para defender suas ideias. Eu posso dizer o exemplo de René Char, Sartre, Camus, né? São todos poetas franceses, escritores franceses, que pegaram em armas em algum momento, ou então falaram sobre isso, ou então defenderam esse tipo de atitude contra o fascismo na Espanha, né? Então houve todo um ativismo, um engajamento, né, dos intelectuais naquela época. Hoje em dia, como é que você falaria? Como é que estão as coisas hoje em dia no nosso país, nos outros continentes, né? O que tem havido em termos de direitos e de deveres? E o que você acha sobre utilizar armas para defender ideias? Aqui é a minha pergunta, pode responder à vontade. Aqui é um canal aberto.
Então essa pessoa que nós estamos descrevendo aqui, ele se destacou na lírica, nos dramas e até foi o diretor do teatro de Weimar, uma época. Como é que se diz lírica? Lírica pode ser, por exemplo, música, letras para música, letras para ópera, de lyric. Palavras terminadas em IK são sempre femininas, de epic. Né? São romances épicos quando você escreve, por exemplo, sobre uma guerra ou sobre um momento histórico que marcou, né, a história de algum país ou de algum continente. Isso é um romance histórico. De lyric, música. De epic, né, história com romance. De Dramen, né, são aquelas histórias assim românticas muito fortes, né? Sturm und Drang. De Dramen, os dramas, tipo novela mesmo. Ele escreveu aqueles romances muito sofridos, né? Típico daquela época romântica, né? Aquela música romântica, conhece? Música de Beethoven? Então ele escreveu, além de lyric, epic, Dramen, autobiografia. Ele escreveu também textos que tinham a ver com a própria vida dele, como é o caso daquele romance que nós falamos aqui, Die Leiden des jungen Werther. Esse é um livro super conhecido, você já deve saber de quem nós estamos falando. Pode colocar aqui nos comentários. Essa pessoa foi poeta, escritor, ministro de governo, foi um aristocrata, né? Recebeu um título de nobreza e também foi advogado, trabalhou como ministro, além de ser um cientista, né? Um cientista da natureza, quer dizer, um biólogo, né? Quem é esta pessoa? Além de ter também dirigido um teatro por vários anos em Weimar. Os mestres dele eram filósofos muito conhecidos. Eram, por exemplo, Fichte, Hegel, que era um iluminista, né? Schelling e Schiller, que eram também poetas como ele. Olha só, quem que é essa pessoa? Você já sabe quem é, né? Tá todo mundo já sabendo aqui, é uma referência, um instituto que ensina alemão no mundo inteiro, que tem subvenção do Estado. Tem o nome dele, e o nome dele é Johann Wolfgang Goethe, que depois se chamou Johann Wolfgang von Goethe, né? Nasceu no dia 28 de agosto, e é por isso que nós estamos fazendo essa homenagem com esse vídeo aqui. Você já conhecia a história dele? Então, se você gostou desse vídeo, se você se interessou por esse assunto, dê o seu joinha aqui, porque com o seu apoio nós podemos distribuir melhor esse material para outras pessoas interessadas, tá? Então, dá o seu joinha aqui, compartilha para os seus amigos e salva para você. Essa é uma ocasião a comemorar o aniversário de Goethe. E muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.